estamos entrando na hora, hein? 8h30. Ó, já tem 2 espectadores ao vivo. Eu vou dar boa noite como se fosse você. Tá, agora eu vou lá trocar. Duas vezes. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, né? Subfaria, Bira, tá? Estamos aí mais uma vez. Pedir para vocês, graças a Deus, vocês vão dispor um tempinho para nos ouvir, né? Continência aqui pro meu amigo e irmão Bira. Continência a todos vocês. Espero que tenham uma bela noite de quinta-feira aí para todos. Bira, suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, o pessoal deve ter visto que inauguramos o logo do Suboficial Faria, né? Fiquei um tempão aí por problemas técnicos para conseguir, mas agora já tá tudo arreglado agora. Nós estamos modificando um pouco aí a nossa maneira de transmitir, mas tá ficando legal. Já está com a gente aí Indiara, Grande Indiara, Elias Marques, Simone Monção. O Subom tomou uma sumida grande, é verdade, Elias. Ele teve aí, mas ele explica isso melhor do que eu, né? Aí eu vou só pedir pro Faria falar mais alguma coisa aí. Enquanto eu faço uns ajustes aqui, a gente já vai começar a nossa live. Não, pessoal, eu dei uma sumida aí, mas foi devido a problemas aqui, tá? Mas graças a Deus tudo resolvido, então nós estamos de volta aí, tá ok? Boa noite a todos aí, tá? Boa noite aqui a Indiara, grande amiga Indiara, ao Elias, a Simone, ao Miguel, tá? Vamos lá, vamos que vamos, né? Tá, beleza. Então vamos começar aí com o primeiro áudio, né? Isso. Desabafo, não. Péssimo dia para Lula e seus afins. Nós estamos tratando com muito assunto de ontem ainda, então vocês vão ver que tem uma ligaçãozinha aqui. Vai ser o Alexandre Garcia falando, não é isso? Se eu não me engano. Isso. Vamos lá? Olá. Neste 27 de novembro, faz 84 anos que os comunistas tentaram tomar o poder no Brasil, pela força das armas, e a pretexto de derrubar o ditador Getúlio Vargas. Atacaram à noite o quartel da Praia Vermelha, tentaram no Campo dos Afonsos tomar aviões para bombardear o Rio de Janeiro, já haviam 2 dias antes tomado imóveis em Natal, fizeram a mesma tentativa em Recife, né, mas não deu certo. Getúlio Vargas só foi deposto em 1945 pelos militares, né, que depois convocaram eleições, fizeram a Constituição de 46, né, os eleitos. Agora, só para lembrar, né, foram 33 mortos nessa noite, de soldado a tenente-coronel. E num total houve mais de uma centena de mortos, talvez 140 mortos por aí, nessa tentativa, né? Era uma época em que a União Soviética os financiava também, isso durou muito tempo. Voltou a tentativa no início dos anos 60, que foi abortada em 64. Enfim, só para a gente lembrar um pouco da história, porque a história não deve ser esquecida, né? Porque senão a gente acaba repetindo os erros. Bom, vamos então aos assuntos de hoje.
começar com um assunto triste, porque eu quero terminar com um assunto de grandeza. O assunto triste é que, mais uma vez, uma criança, entre duas mulheres, acaba sendo martirizada. Aconteceu numa cidade próxima a Cuiabá, em Mato Grosso, Nova Marilândia. A notícia chama de casal, né? Não é um casal, é uma dupla, um par. Né? A mãe de um menino de 3 anos, menino chamado Davi Gustavo, e a companheira dela, que a notícia chama de namorada. Elas estão presas, as duas. Essa companheira dela, chamada Cassila Priscila, tudo com Y. A mãe do menino se chama Rosana. A Cassila Priscila, com Y, com 2 Ys, já havia atropelado o menino de 3 anos, o Davi Gustavo, em que quebrou a perna dele e uma costela. Aí, mais tarde, mataram o menino a pauladas, a bordoadas, a agressões. A Cassila Priscila deixou o menino no hospital já morto e sumiu, mas foram presas. Né? A mãe do menino com 25 anos, a Cassila Priscila com 21 anos. Né? E o menino morreu, o menino com 3 anos. Vítima aí dessa relação maluca entre essas duas. Aqui em Brasília, recentemente, em junho, aconteceu talvez até pior. Né? Mataram também um menino Juan, de 9 anos, um ano depois de terem decepado o pênis dele, fazendo em casa uma cirurgia, claro, rudimentar, com faca de cozinha, decepando o pênis para tentar convertê-lo em mulher. Né? As duas também foram presas, mataram o menino asfixiando-o à noite, tentaram esconder o corpo pondo na churrasqueira para queimar. Aí depois que a gente fala que tem que ter pena de morte nesse país, né? Não pode falar porque é causa pétrea. Mas você viu o que aconteceu até aí? Até aí, vamos em frente. Absurdo isso. Não deu certo, puseram os restos do menino esquartejado em mochilas e jogaram na rua. Essas duas histórias mostram o tamanho da crueldade em que o ser humano, de que o ser humano é capaz, né? Uma coisa terrível. Eu queria registrar isso. Em seguida, registrar um outro caso de polícia, também agora na região norte. Né? A polícia do Pará prendeu 3 ou 4 integrantes de uma ONG chamada Brigada de Incêndio de Alter do Chão. Alter do Chão é um balneário maravilhoso, muito frequentado, né? Gente que vem de fora e vai para lá, que eles teriam provocado, segundo a polícia, provocavam um incêndio na floresta para fotografar e vender as fotos para a WWF. Né? Teriam ganho 70 mil por venda de fotos. As fotos foram usadas até para convencer o DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, a fazer uma doação de $500 mil para a ONG, né? Ou para World Wildlife Fund, algo assim, né? WWF. Então, bom, eu recebi e-mails de São Paulo dizendo que os jovens, esses homens presos, são inocentes, que eles são de boa família, que estavam apenas defendendo a floresta, mas, enfim, a polícia tem uma versão contrária. Né? Então a gente vê o que houve por trás daquela encenação toda, aquele cenário exagerado de queima da floresta amazônica, que meus amigos pilotos de voos comerciais que passam por cima da Amazônia me contavam o contrário, né? Não era o que eles viam, mas a foto mostrava, as imagens mostravam. Bom, e agora vamos começar em notícias mais alvissareiras, porque são vitórias do combate ao crime, vale dizer, e eu sempre prefiro combater o criminoso e não o crime, porque o crime é uma abstração. A pessoa, quando vem com criminalidade, já é uma palavra meio grande, né? Por que não chama de crime? Para encher a boca, né? Tem que falar no criminoso, no bandido, no corrupto. Esse sim, esse é pessoa. Não é uma abstração, é um fato real, concreto.
Esse precisa ser combatido, né? O mau caratismo dessas pessoas. Então, o que aconteceu? Lá no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, da 4ª Região, que abrange Curitiba, vale dizer a Lava Jato, foi julgado o ex-presidente Lula, mais uma vez, né? Ele de outra vez tinha sido julgado e condenado, eu vou falar da outra vez, a 12 anos e 1 mês. O juiz Sérgio Moro, pelo caso do Triplex, havia sido bonzinho, havia condená-lo a 9 anos e meio. O tribunal aumentou, esse caso depois foi para o Superior Tribunal de Justiça, que diminuiu para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Bom, aí no caso de agora, Sítio de Atibaia, condenação de 12 anos e 11 meses pela juíza Gabriela Hart em fevereiro. Aí foi para lá, a defesa de Lula queria anular o processo, o Ministério Público achava pouco 12 anos, queria mais. Foi para o tribunal disse que não há motivo nenhum para anular o processo, não há motivo nenhum para envolver Sérgio Moro nisso, né? E aproveitou para botar mais 5 anos na condenação de Lula. Em vez de 12 anos, ele sai de lá com 17 anos. Né? 17 anos, 1 mês e 10 dias. Né? Então, o Ministério Público tinha razão ao achar pouco. Então, se a gente pegar o que Lula já cumpriu, 580 dias, se não me engano, do primeiro processo do Triplex, e pegar agora de Atibaia, ele já está devendo aí um pouco mais de 24 anos de prisão. Bom, agora outro fato auspicioso. Quando a gente viu aquele voto de Toffoli, o voto javanês, né, falou 4 horas para justificar que não pode passar para os investigadores, para a polícia, para o Ministério Público, os dados foram obtidos pelo COAF e estão agora naquele setor de inteligência financeira do Banco Central, né? Ou seja, é uma instituição, um esquema para evitar lavagem de dinheiro. Quando as pessoas lavam dinheiro porque tem dinheiro sujo. Quando é dinheiro sujo é porque é dinheiro desonesto, dinheiro ilegal, né? Ou da corrupção, ou do não pagamento de impostos, né? Então, o presidente relator deu o primeiro voto e acha que não, que tem que haver restrições para esse fornecimento. Aí votaram os outros ministros e todos eles concordando. Concordando não com o relator, concordando em que, para combater a corrupção, para combater o corrupto, né, tem que haver fornecimento. Se a Receita Federal, o Banco Central, tem dados de movimentação suspeita de dinheiro, né, passa para o Ministério Público só isso. Tenho suspeita, mas não posso fornecer. Né. Fornece sim, mas mantém-se o sigilo a que a pessoa tem direito. Mas não entre aqueles que estão investigando o descumprimento de leis, a infração de leis. E eu queria ler aqui, para encerrar a nossa conversa de hoje, um trechinho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu acho que teria que ser posto numa moldura, esse trechinho. Ele disse o seguinte, lá pelas tantas do voto dele, né, pelo acesso dos agentes da lei à movimentação clandestina, digamos, de dinheiro. Abro aspas, fala o ministro Barroso. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Somos uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. Há um emocionante movimento de baixo para cima, eu penso, um enorme movimento, uma enorme energia por integridade. E as instituições precisam corresponder a essa demanda para a sociedade. Fecho aspas. Parabéns, ministro Barroso. Isso alimenta a nossa esperança de lavar a jato este país. De Brasília, Alexandre Garcia. Pode comentar, Felipe.
O pessoal, todo mundo está sabendo aí que o único país no mundo, que não terá mais prisão de segunda instância é somente o Brasil. Tem vários países aí que hoje já vai para a prisão de primeira instância. O nosso país era a segunda instância e é o único país do mundo que vai esperar recursos para prisão, coisa que demora aí até 20 anos. O crime pode até prescrever, ou seja, o Lula, ele está livre, né? Aliás, ele está solto, livre não. Agora eu vou falar para vocês, cara, em relação ao início aí do áudio aí, que foi a respeito das mulheres aí, que vivem juntos, né? Poxa, uma criança de 3 anos, gente, uma criança de 3 anos, foi aquela de 9, agora uma criança de 3 anos. Olha, eu vou falar para você, eu tenho que concordar aí com aquela coisa que diz lá, que Deus soltaria Lúcifer no final dos tempos, e cada um teria que responder, ou vai acompanhar Lúcifer ou acompanhar Deus, né? Eu estou achando que já estamos chegando nessa época aí, tá? O Alexandre Garcia, como sempre, né, ele é um jornalista fantástico, e um jornalista agora independente, né, que só faz as suas transmissões aí para rádios, mais de 300 rádios. E eu sempre tirei o chapéu para o Alexandre Garcia, vou continuar tirando, porque ele é uma pessoa fantástica, que tem uma visão extraordinária. Ok? Vamos lá? Vira, tá contigo. Pessoal, né, mais um dia de boa noite para todo mundo que está aí e tal. Continuando o assunto aí. Como eu falei aí, digitando aí, o que acontece? Hoje no Brasil nós temos uma população carcerária por volta de 602 mil presos. Tá? Isso aqui é o site consultório jurídico conjur.com.br, tá? Na sua, eu vou jogar aí depois aqui no site, quem quiser ver a fonte, para não dizer que eu estou inventando a fonte. Tá? Isso é uma coisa que eu não faço. Beleza. Então, aqui eles falam assim, a população carcerária no Brasil chegou a 602 mil presos, sendo que 1/4 está na cadeia por determinação de segunda instância. Então, 1/4, em torno de 150 mil, vão sair da cadeia. E os outros 3/4, os 450 e poucos mil que sobraram, o que eles vão fazer? O que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão pedir segunda instância. Quem tiver dinheiro, vai pedir segunda instância. Quantos que os advogados vão ganhar em dinheiro agora, hein, Faria? Nossa, agora é hora de fazer. É hora de fazer. Os advogados, né? Agora vai ter um Black Friday da segunda instância. Eu sou um advogado que vai tirar você da cadeia. Eu vou levar você para a segunda instância, você vai ser condenado e vai ser libertado. Black Friday da segunda instância. Não perca. O que vocês acham? Concordo. Então eu falei várias coisas aí, eu coloquei no tema a justiça de festim, porque é como eu falo, né? A justiça faz barulho, a justiça diz que tem data venha, fala aquele voto, aquele javanês, aquele vídeo daquela advogada que chamou sem querer vocês, né? Falou vocês, e eu chamo de excelência, vossa excelência. Quer dizer, são vossas excelências, são tudo que tem, só não são do lado do senso comum da população. Se fosse feito um plebiscito direto, para ver se deveria ou não ser julgado de segunda instância e ser preso, e não ser condenado, já que tem essa palhaçada toda, que até alguns ministros sabem que bem que eu lembrei, nem lembro mais, aqueles outros argumentos que se colocam, eu até esqueci agora o nome dos argumentos, mas aquele monte de parafernália que não serve para nada, né?
Eu tinha que lembrar, agora eu esqueci o nome. Aí, o que acha? Bira, você acha que vão dar liberdade a quem? A quem, Isabel? Não entendi. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem gente perguntando as coisas aqui. Mas o tema é esse. Se vocês não conhecem o festim, é uma munição que a gente coloca no fuzil. Ou é mais normal para fuzil, né? Eu quase não vi festim para pistola. Deve ter, mas eu nunca vi. Aí você coloca no fuzil, aí faz o ataque, mas aí é aquele ataque de brincadeira, que é para não matar o companheiro, faz o ataque e sai aquela pólvora um pouquinho para frente, a gente coloca o reforçador de tiro de festim, e é um tiro que você dá, saiu o estampido, saiu o tiro, mas na verdade você não matou ninguém porque aquela munição não funciona. É assim que está a justiça hoje. Ela está julgando, ela está condenando em primeira instância, ela está condenando em segunda instância, mas ela não prende. O que adianta? Se você perde um tempão juntando provas, fazendo diligências, denunciando, dando todas as liberdades para defesa contraditória, chega na segunda instância, não liberta porque tem um entendimento do Supremo Tribunal que não pode cercear a liberdade do bandido, mas pode cercear a liberdade da pessoa comum, da pessoa que está em casa. E agora virou festa no Brasil, Black Friday da segunda instância. Você está preso? Quer ser solto? No Black Friday da segunda instância, você me paga 10 mil, eu consigo uma condenação para você em segunda instância. Condenado em segunda instância, você está solto. Não é isso aí, Faria? Positivo, Bira. O que você acha disso aí, cara? É ridículo, né? Como eu falei, né, Bira? O único país no mundo que não vai ter prisão em segunda instância é o Brasil. Que é uma vergonha. A gente não tem mais que chamar de prisão em segunda instância, a gente tem que chamar de liberdade em segunda instância. Porque se o cara é condenado em segunda instância, aí na primeira instância ele estava preso, né? Aí chega na segunda, se ele é condenado, ele é livre, né? Ele é libertado. Exato. Então não é mais prisão em segunda instância, agora é liberdade em segunda instância. Se alguém quiser falar que é mentira, quiser provar o contrário aí, pode falar. Não, Bira, você está errado, porque a lei tal diz assim, assim, assado. Olha, o Cristiano Schultz falou assim, ó, o PT está sem força, não tendo mais militância para causar caos. Logo, o único jeito foi libertar esse monte de bandidos para ajudar nessa tarefa. E você acha que eu duvido disso? Eu não duvido disso não, meu irmão. Eu não duvido disso não, eu não duvido disso, hein. Bira, a Indiara, ouvi dizer que o Cunha vai entregar o STF porque pediu habeas corpus e foi negado, kkkk. Olha, se o Cunha abrir a boca dele, aí, se bem que o Palocci já abriu a boca dele, já falou, provou com documentação e ninguém fez nada. Olha a Dilma aí, livrinha. E o Palocci sabia de tudo que aconteceu, sabia tintim. Aí os juízes escutam e tal, mas não chega no STF. Engraçado, né? Legal, né? Não, inclusive a Dilma disse que vai processar, que ela estava na aeronave, né, primeira classe. O cara tirou uma foto dela dormindo, né? Ela disse que vai processar o cara porque ela não autorizou essa foto aí que saiu na internet, né? Ela tá lá na maior tranquilidade do mundo, né? Dormindo, né? E agora, olha lá, o Cristiano Schultz está dizendo, eu vi essa aí, Cristiano Schultz, que o Leonardo DiCaprio entrou de gaiato doando 500 mil para uma ONG brigadista que ateou fogo na floresta e ainda vendeu as fotos para a imprensa. Cara, tem otário pra tudo, entendeu? É porque ele faz parte daquela esquerda caviar dos Estados Unidos, que é composta também por artista, né? Do ele não, né? Só que o ele não, cara, já era, entendeu? Porque o povo acordou, o povo já tá esperto. Ele não é ele esse que saiu da cadeia, que não tá livre, mas tá solto, né? Tá rastejando por aí. E está tentando convencer alguém de alguma coisa. E eu fico chateado quando as pessoas acreditam que ele tem alguma relevância política nesse país ainda. Ele quer encontro com fulano, ele quer ir em tal lugar, ele só vai na onde recebem ele. Porque se ele for no lugar errado, aquele ônibus dele acaba predejado, hein? É bom ele botar bastante segurança, que o povo está sem paciência. Ô, Bira, só um comentário extra aí. Pessoal, Leudo Costa, nas 3 últimas lives dele, ele volta a defender Bolsonaro.
unhas e dentes. Tá? Ele viu que estava perdendo inscrito, voltou a defender Bolsonaro. Aquele cara, né, Leudo Costa, que chamou o nosso presidente de leão velho, desdentado, de circo pobre, que comia carne moída. Então, ele voltou a defender Bolsonaro devido ele estava perdendo muitos inscritos, né? É brincadeira, né? O cara não tem discernimento, né, gente? Vira contigo. Pois é. Pois é, ainda tem gente que vem lá do canal dele para defender ele aqui, mas é brincadeira, né? Tem que ir lá pro canal dele dar vermelhinho, pô. Cara, é assim, ó, a gente tem que tirar o chapéu, porque ele ganha dinheiro enrolando as pessoas, certo? Uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra. Realmente, tem gente que vende um pão de açúcar, né? Tem gente que vende a Torre Eiffel. Tem gente que vende bilhete. Tem gente que vende bilhete premiado. E tem gente que cai nessa história. Entendeu? Tem gente que cai nessa história, entendeu? Então, o cara cai na história do Leudo, então cai. E o canal de TV a cabo, como é que tá? Não falou mais nada a respeito. Uai, mas não estava fechando o negócio lá em Camboriú? Não falou nada mais a respeito. Inclusive ele estava com problema de localizar, de transmitir, que não estava dando certo a transmissão. Né? O Leudo é uma figura demoníaca, né? Vamos dizer assim. Porque ele, se ele perceber, ele até demorou para perceber que ele estava perdendo inscrito. Agora ele percebeu, e as 3 últimas lives ele defende Bolsonaro com o cara não fica nem vermelho, né? Porque se você voltar nas lives para trás dele, você vê ele falando, metendo pau. Não, ele esquece que ele falou lá atrás. Ele podia ele podia ver o que ele falou primeiro, para depois ele falar outra coisa, né? Ah, tá certo. É o pior que ele não apaga, né? Pessoal, lembrando vocês, quem quiser participar, quem quiser. Como é que é? O que o Tadeu escreveu aí? Mas vamos lá, gente. Vamos lá, vamos em frente. Quem quiser mandar um áudio aí, não sendo não falando dessa criatura, por favor, vamos deixar para lá essa criatura, mas falando sobre o tema a justiça, o que você acha da justiça no Brasil, pode mandar um zap aí, ou pro Faria ou para mim, tá? O meu zap eu vou colocar aqui, o Faria vai colocar o dele aí. O meu zap é 67984433800. Está aberto aí. Agora lembra assim, ó. Se a pessoa mandar o zap, fala assim, é fulano de tal, e manda o zap embaixo, tá? Manda o áudio embaixo. Como é que é? Este aí que entra defendendo o bosta, vamos vender o estádio Pacaembu para ele. Vende o estádio do Corinthians, que eu acho que está mais preocupante, hein? Então, gente, vamos em frente aqui, que nós temos mais coisa aqui. Vamos lá? Vocês viram o defeito especial do sub aí, né, na entrada, hein? Foi difícil de colocar, hein? Vamos lá. Péssimo dia para o Lula já foi. Vamos lá. Desabafo do desembargador do TRF4 é um sinal que está por vir. O TRF4 mostrou ontem como uma corte de justiça séria, sem viés político-partidário, deve agir. Simplesmente julgou o já condenado ex-presidiário, baseando-se em farta documentação de provas, com laudos periciais, com documentos, com bens e referências de testemunhas, que comprovam atos ilícitos, como envolvimento em esquemas de corrupção, recebimento de propinas e lavagem de dinheiro. A turma do Ele Não, entusiasmada em ver que seu líder, mesmo condenado novamente e com sua pena aumentada pelo TRF4, ficará solto, protegido pelo manto supremo da impunidade, volta a divulgar com intensidade que o ex-presidiário quer buscar um diálogo com militares ou interlocutores deles. A intenção do condenado é amenizar a animosidade da absoluta maioria dos integrantes das Forças Armadas contra ele e o seu partido. Ele cumpre 3 objetivos táticos. Primeiro, dissimular nacionalismo, alinhando o discurso com generais que criticam as privatizações. Segundo, reunir e tirar do armário alguns militares melancias que simpatizam com o populismo socialista.
terceiro, tirar proveito dos ruídos de Bolsonaro com a ala militar que o ajudou a se eleger. No fundo, ele atua para atrapalhar a mínima hipótese de que os militares aceitem partir para uma repressão contra um eventual retorno da esquerda ao poder. O fato objetivo é que são ainda improváveis, em qualquer projeção de cenários, tanto a tese da intervenção quanto uma nova ascensão eleitoral da esquerda. Também é baixo o risco de uma revolta popular, a não ser que ocorra uma crise econômica gigantesca. Hoje, sem chance, muito pelo contrário. Apesar dos muitos apelos de aliados, Jair Bolsonaro só quer seguir governando normalmente. Este comportamento... Peraí, só um pouquinho, vamos ver aqui. O Lucas que mandou um áudio. Boa noite, Bira. Boa noite, Suboficial Faria. Aqui é o Lucas. Uma pergunta aqui que eu acho pertinente. O presidente Bolsonaro não poderia intervir no STF em casos de insegurança, né? No caso aí, no caso de insegurança social, no caso o STF ele, né, soltaram esses bandidos e tal. A gente sabe, né, que o objetivo principal deles, o cerne da questão era soltar o Lula, e com isso, né, eles acabaram soltando todos, mas, enfim, foi uma medida indireta, né. Então, vocês não acham que o presidente Bolsonaro poderia intervir? Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Tenha uma boa noite. Para a gente iniciar esse assunto, tem uma desconfiança muito grande das pessoas que o Bolsonaro não intervém porque o filho dele está para ser processado. Que seja. O povo tem que pensar o que quiser. Aliás, essa situação para mim já está chata até demais. Se eu fosse ele, já tinha até dado um jeito logo de ser julgado, né? Faria resolver logo essa situação. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, dentro da democracia, falando democraticamente, republicanamente, tá certo? Não cabe ao presidente da República fazer nenhum tipo de controle social ou controle institucional do STF. Cabe ao Senado Federal, essa é uma tarefa. O que acontece? Isso aí eu estou falando supostamente, alguns senadores, ou uma quantidade X de senadores, têm um rabo preso com o STF. Que supostamente tem gavetas grandes, né, Faria? Ali, eu não sei como é que tá a gaveta do Aras agora, né? Eu pensei que o Aras ia sair jogando os processos tudo para fora da gaveta, né, Faria? Mas não foi o que eu vi, não. Não foi o que aconteceu, não. Ele só tá tocando a bola daqui para frente. Para trás eu não... Ele tem muita coisa que tá para trás que ele não mexeu, certo? Isso é a minha opinião. Agora, o STF, meu irmão, ele já não tem mais gaveta, não. É arcabouço mesmo. É aquelas canastras grandes assim, ó. E tem muita gente que o processinho tá encostado ali. Um exemplo disso. Quando o senador foi investigado lá dentro aliás, como é o nome daquele do MDB lá, que até que é líder do Bolsonaro no Congresso Nacional, que ele foi ser investigado, né? Aí fizeram uma diligência dentro... Hã? Delegado? Não, o senador que foi investigado lá. Foi um delegado da Polícia Federal fazer uma investigação nesse senador. Depois, eles pegaram a reforma da Previdência, pararam ela... E depois foram à sala do Toffoli, né, do presidente do STF, para ter uma conversa com o Toffoli. Agora eu pergunto, peraí, será que a gente é besta? Na cara dura, ainda com um jornalista lá dentro. Os caras recebem a Polícia Federal, aí a Polícia Federal faz o trabalho dela de vistoria do gabinete do senador, aí depois eles param a reforma da Previdência e vão ter com o ministro Toffoli, na sala dele, uma comissão de mais ou menos uns 15 senadores, liderados pelo presidente do Senado. O que eles foram tratar? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a Polícia Federal ir lá investigar o senador tem a ver com a reforma da Previdência e tem a ver com o Toffoli? Qual que é? Então, o que acontece? A concepção que fica pra gente que está de fora, a impressão que fica, é que existe um combinado. Agora você diz assim, o presidente se jogar no meio dessa bagunça, negativo. É tudo que eles queriam, para tentar fazer um impeachment do presidente. O que você acha, Faria? Concordo plenamente com você, porque a intenção dele, como o próprio Bolsonaro falou, né, pela primeira vez, o país está tendo um presidente diferente, um presidente que está brigando realmente pela nação, e de todas as formas eles tentarão derrubar o nosso presidente Bolsonaro.
Então, eu acho o seguinte, nós que apoiamos o Bolsonaro, nós que apoiamos o nosso presidente, nós temos que ficar atento a esses fake news aí, tá? E temos que combatê-lo, como eu combato também, tá? Esses fake news que denigre a imagem de Jair Messias Bolsonaro, tá? Áudio da Indiara. Vamos lá. Boa noite, Bira, boa noite, Sub, todos do chat, patriotas, guerreiros. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por existir juízes de verdade, juízes que fazem a justiça, né? Eu amei. Agora, para completar a cereja do bolo, deveriam botar o pudim de cachaça na cadeia, mas não na federal. Levar ele diretamente para um presídio lá junto com os bandidos, que é o que ele merece. E eu estava falando sobre o Cunha, né, que eu vi uma live hoje comentando que ele pediu um habeas corpus ao STF e não lhe foi concedido. E ele disse que vai abrir o bico, que vai entregar todo mundo. Bom, se ele entregar e valer a pena, né, ele falar, ele dedurar os parceirinhos dele, beleza, né? Não vai adiantar ele abrir a boca e ficar por isso mesmo, a justiça não ser feita. E que eu fico indignada de ver tanta barbaridade, como hoje eu vi uma live da Glaze dizendo que os juízes não prestam, os juízes estão tirando o Lula Pudim da rinha para ele não participar da presidência, não é verdade? Oh, meu Deus, até quando nós vamos assistir isso? A minha palavra de consolo para os patriotas é que todos se unam e fique permanente na rua até derrubar essa quadrilha, essa máfia maldita, né? Querem nos calar de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nós não vamos ficar calados não, nós vamos continuar. E Sub, meu amigo, eu tô com saudade, muita saudade de você, que a gente sempre conversava. Você me abandonou, tá? Mas eu te amo assim mesmo. Beijão aí pra todos e vamos continuar na luta. Positivo. Aí ficou aqui, a Isabel tá falando, né? A Isabel tá falando que... foi isso que eu perguntei, Bira. Então, eu joguei no ar. Então, eu acho que ele esticou a mão do tipo assim, ó, vou bater. E ele tá esperando, né? Eu vou bater. Aí, ainda tá rolando ali, aí, será que ele vai fazer mesmo? Agora, se ele fizer, vai ser como aconteceu com o Palocci. Ele vai ser esquecido lá no canto da cadeia. Pelo menos esse tipo de gente tem aquele pensamento, pelo menos eu levo alguns comigo. E ele falando, vão se juntar, vão se cruzar duas linhas de colaboradores da corrupção mais pura desse Brasil. Não é possível, é possível que ninguém faça nada. Certo, Faria? Respondendo a Indiara aí, a Joyce passou a maior vergonha porque ela diz que tem provas contra o Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, essa coisa toda, e ela própria fez um fake news, passou a maior vergonha, porque ela fez um fake news a respeito dos jacarés do Pantanal, aonde, isso aí está no canal Marcos Falcão, ela colocou imagens dizendo que o trator que estava passando, né? Exatamente, Bira, exatamente, Jacaré do Pantanal. Um trator que estava passando foi filmado devido à seca do Pantanal.
o cara pegou um trator e não matou jacaré, não matou nada disso não, né? Ele estava indo para poder fazer a colheita lá da plantação dele e como qualquer lagoa na época da seca é o lar do jacaré do Pantanal, a Joyce foi desmascarada, que ela própria fez fake news, né? E ela não teve justificativa para explicar. É só ir no canal no YouTube, Marcos Falcão, aonde está lá que a Joyce, ela passou a maior vergonha. E outra, ela não se desculpou, certo? Ela não se desculpou. Então, quer dizer, aquela mulher, para mim, ó, ela é uma ordinária mesmo, não tem outro nome para dar para essa mulher. Eu procuro fazer o caminho zen, né? Eu sempre falo isso aí pro Faria. Às vezes me tiram do sério. Quando me tiram do sério, eu viro bicho. Mas, antes disso, vocês têm que pensar o seguinte. A Gleisi, a Maria do Rosário, todas essas que são Lula acima de Deus, né? Elas dependem disso para existir, gente. Esse é o mantra que elas têm, é o Lula. Isso é uma articulação da esquerda que ela usa há muito tempo. É a figura do Führer. Certo? Vamos colocar aqui assim? É a figura do Führer. Tudo pelo Führer. Tudo pelo né, Heil Hitler, né? Tudo pelo Führer. Tudo pelo... Então é assim que isso funciona. O Lula está acima do bem e do mal para eles. Não interessa. Não interessa. Então, a primeira constatação é que essa esquerda desunida, que é uma esquerda desunida, não tem nada de unida, não. Muito pelo contrário. Se ela fosse uma esquerda unida mesmo, eles tinham lançado um candidato, eu não vou dizer o Ciro Gomes, também, mas uma pessoa que fosse mais palatável, né? Porque o resto estava tudo respondendo por acusação, o outro estava respondendo por acusação, foi um péssimo prefeito de São Paulo, como é que ele queria dirigir o Brasil? Quer dizer, mas por quê? Porque eles acreditavam no capital político do preso. E o que deu? Fizeram? Pra mim, fizeram sim. Não foi só 55 milhões, não. Não foi só 55. Pra mim foram 70 milhões por aí. Tá? Então, eles colocaram isso assim, vamos deixar ele ganhar, mas vamos deixar ele ganhar com uma margem pequena, porque aí os nossos eleitores vão acreditar que a gente não ganhou, mas ficou em segundo ali. Quer dizer, nós ainda somos páreo ainda. Eles não são mais páreo. Eles não são mais páreo pra nada. Se tem gente que ainda segue eles, é tipo quem segue o Leudo aí. É pessoa com a mente lavada. Pessoas que seguem o amiguinho lá, o ET lá de Varginha, lá, o menino lá, o interventor de fraldas, o Wesley das Pratas. Né? Então são pessoas que vivem numa realidade completamente alternativa, porque não tem o que se falar uma pessoa que tem que ser muito bucéfalo mesmo, entendeu? Muito burro para poder continuar tirando dinheiro do bolso para dar. Vocês viram? Eu falei para você, eu te mandei para você, né? Quem foi o cara ali? Não lembro agora quem que foi que estava pedindo dinheiro pro PT agora, quem que era? Pô, quem que era, cara? Eu mandei pra você no zap, depois eu vou ver se eu consigo achar aqui. Aí, as autoridades do PT pedindo que o pessoal não adianta só votar no Lula, pessoal, vocês precisam colaborar com a causa. Colabora com a causa. O 13º. Não, 13º. Ele falou colaborar com a causa, mas ele usou o 13º. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Mas aí, fala mais alguma coisinha sobre isso aí, lembra? Não, eu me lembro que ele falou aí não adianta só ir em manifestação, só participar, não. Tem que contribuir também com o PT, porque o PT está precisando de contribuição, né? Aí, em relação a só uma coisa aí que está me espantando não, né? A Joyce falou que tinha aí como comprovar aí diálogo do presidente, dos filhos do presidente, né? Ela já foi marcada para ela 3 vezes na fake news lá, né? E da CPI das fake news. E ela sempre está adiando, ou seja, até hoje as provas que ela falou que tinha até hoje, ela sempre pede adiamento para ela poder falar. Ou seja, para mim ela não tem nada
e como esse caso aí dos jacarés do Pantanal, ela vai novamente se destruir sozinha. Vamos escutar? Aqui, ó. Não sabe onde investir seu 13º? Aqui um bom investimento. Eles querem matar os nossos Jacques Wagner. aprisionar na esperança, que é o presidente Lula, e querem nos sufocar financeiramente também. Está na hora de cada um de nós contribuir para garantir a campanha da pré-candidatura do Lula presidente. Contribua. O site é esse aqui que está aparecendo. De R$10 lula.com.br doe. É importante a militância de rua, mas também ajudar Não, o valor financeiramente é de R$10 até um de salário Lula mínimo. presidente. Lula em 64. Não se esqueça, é importante a militância de rua, mas também ajudar financeiramente na campanha de Lula presidente. Lula inocente, Lula livre, Lula presidente. Vamos fazer o Brasil feliz de novo. Ajude o Brasil a ser feliz de novo. Opa, quem que chegou aí? Que me falou, oi Bira, boa noite, tudo bem? Ah, Chica Silva, oi Chica Silva, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, gente. Ó, Rosa Santos, ó, o áudio da Rosa Santos é perigoso, hein? Vamos ver o que acontece aqui com o áudio da Rosa Santos, vamos lá. A participação tá boa hoje, vamos mandar áudio, gente. Boa noite, suboficial Faria, Bira e todos do canal. Aqui é Rosa do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado aí as mudanças em termos de governo na América Latina e me parece que o último governo que subiu ao poder foi no Uruguai por um partido de direita. Foi. E a esquerda já estava há pelo menos 15 anos no poder. O que está faltando, eu perguntaria, né, para que o ditador Maduro fosse derrubado de vez? Porque ele está lá, a gente sabe que ele está sendo sustentado aí por forças, né, que são marginais dentro do país dele, por generais. Qual a perspectiva para vocês, né, de que esse governo seja definitivamente derrubado na América Latina? Obrigada. Bom, primeiro de tudo, existe uma forte... Inclusive no BRICS foi comentado isso, né? Se me permite, eu vou falar. No BRICS foi comentado isso. Não se tratou de nenhum assunto que não fosse comercial. Por quê? China e Rússia consideram a eleição do Maduro como correta e desconsideram o Guaidó. Tá? Portanto, na verdade, na Guerra Fria que tem hoje em relação à Venezuela, até porque os Estados Unidos se interessam muito pela Venezuela, não só por causa do povo venezuelano, não vamos ser hipócritas, vamos ser verdadeiros, se interessa também por causa do petróleo da Venezuela. Isso aí não tem dúvida. Eu fiz uma live uma vez, isso na época da campanha da eleição ainda, que a Venezuela tinha em torno de 40 poços de petróleo operantes. Hoje ela não deve ter no máximo 17. Se ela tiver 17, por quê? Como o comunismo é uma coisa que não fecha, entendeu? Uma conta que não fecha, os outros poços foram sendo abandonados. E essa é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração com esse óleo que vem vazando aí. Ele pode estar saindo de um poço já direto e pode estar se alastrando pela costa do Brasil. Isso é uma outra coisa que eu não queria tratar aqui, eu queria tratar outro dia. Mas vamos lá. Voltando à situação. Então o Maduro ele se mantém no poder ainda por dois motivos bem fortes. China e Rússia. E por um terceiro motivo. Toda a cúpula dele, a cúpula que faz a defesa dele, o isolamento dele é de cubanos. Então, por exemplo, o Exército. O Exército, a parte que interessa, né, da quantidade de generais que ele colocou, são cubanos. Ele montou milícias fortíssimas, armadas, que inclusive fazem a doutrinação da população. E o motivo principal hoje, que nenhum país resolve fazer um make peace, como os Estados Unidos faz, projetar poder sobre, é a população, porque eles estão fazendo que nem traficantes, eles botaram a população na linha de fogo. Se hoje é feita uma ação militar na Venezuela, vai ser o maior carnificina, Rosa, entendeu? Então, isto posto a mexer hoje, sem dar uma saída para o Maduro se mandar, entendeu? É muito complicado.
E outra coisa, como foi feito um desarmamento no país, o povo também não consegue se defender. Então está posto aí essa questão, que é uma questão que parece com a questão de Israel e da Palestina, que pelo jeito não vai ter tão cedo um desfecho. Tá? E enquanto, por exemplo, ele também não ataca o Guaidó, ele fica nesse negócio, porque se ele atacasse o Guaidó, matasse o Guaidó, coisa parecida, aí talvez a comunidade internacional talvez voltasse seus olhos para Venezuela para tomar uma medida mais drástica. E por incrível que pareça, na ONU tem lá uma cadeira ainda para Cuba, né? Para Venezuela, desculpe. E aí, Faria? Não, Noeli, eu sei que você está brincando, mas não me comprometa, pelo amor de Deus, tá ok? Eu gosto de todos igualmente, tá? Não me comprometa, não fala besteira aí não, tá? Não, eu concordo com você, Vira, concordo com você, porque primeiro que o Brasil não pode intervir na Constituição da Venezuela, né? Infelizmente, o país vai ter que resolver o seu problema sozinho. Isso eu queria lembrar, lembrando que constitucionalmente nós somos as Forças Armadas de Defesa Nacional e nós respeitamos a autonomia dos povos, né? Já os Estados Unidos, ele diz que luta pela liberdade, né? Os Estados Unidos lutam, é a teoria deles, lutam pela liberdade. Eles têm um poderio gigantesco aqui, até que eu leio o Dodô falando aquelas besteiras lá do porta-aviões lá, que diz que ia atacar o Brasil. Meu Deus do céu. Eles têm um poderio gigantesco, entendeu? Então, por exemplo, agora eles acabaram de inaugurar um porta-aviões, o Ronald Reagan, que, rapaz, pelo amor, é grande. Tem um vídeo no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha nesse porta-aviões, é muito grande, é o maior do mundo, tá? Então, com um porta-aviões daqueles, ele domina um país. Que o porta-aviões vai seguido de um monte de outros navios, contra-torpedeiros, submarinos. Nossa, é incrível, tá? A quantidade de poder que tem um porta-aviões daquele. E fora os navios que atiram em terra, né? Então, se eles conseguem chegar na parte... vamos fazer uma cabeça de praia, como a gente fala, eles conquistam a Venezuela em 2 tempos. Entretanto, o fato deles tentarem conquistar a Venezuela e tentar atacar a Venezuela, pode acontecer o quê? Mesmo que eles entrem pela Colômbia, que é por onde a Venezuela acha que eles poderiam entrar, porque a Colômbia é aliada dos Estados Unidos, né? Inclusive no combate ao narcotráfico. Eles achariam que eles iam fazer, a primeira coisa que iam fazer é o fuzilamento da população. A população ia sofrer. Tá entendendo? E aí a população já sofre, como já está lá, já tem os grupos de extermínio normal que já tem lá dentro. Imagina se tivesse um exército inimigo, aí ia ser uma confusão muito grande. Portanto, a saída ainda é política e o desfecho hoje bélico na Venezuela seria um massacre. E quem é que quer assumir isso aí, né, Faria? Concordo com você, mas é o que nós falamos, né, Bira? O próprio país, como o Brasil tem que resolver seus problemas, a Venezuela também tem que resolver seus problemas, né? Mas eu acho que a Venezuela já chegou no limite de Cuba. Cuba, quando foi socializada ou comunizada, que é a mesma coisa, né? Se falava muita coisa bonita e começou os paredões, né? Começou a matar todo mundo, que é para não sobrar ninguém que fosse de cunho capitalista, que tivesse a ver com o passado de Cuba. Esse foi o primeiro fato que eles fizeram. O segundo fato foi quando começaram a matar as minorias, inclusive homossexual, negros, ciganos. Aí que inventaram inventaram não, que o Che Guevara citou uma palavra de outra pessoa que eu não lembro. Aí de se endurecer pelo sem perder a ternura. Que essa frase não é dele. A frase não é dele. Inclusive o Bolsonaro usou essa frase esse tempo atrás aí. Aí todo mundo caiu matando o Bolsonaro, mas aí a frase não é dele. Não é dele. Do Che Guevara. Ela foi falada por ele. Mas, quando terminou esse ajuste social que eles chamam, acabou. O povo não tem mais condições de se vamos dizer assim, de reagir. Eles estão... Vamos pegar a Coreia do Norte. Você acha que os coreanos do Norte têm condição de reagir? Você reagiu lá, você vai pro paredão. Entendeu? É assim que eles sabem. É assim que eles sabem fazer política. Portanto, é essa política que... como é que é o nome do que falou que é conquistar o Brasil? Não é conquistar o Brasil, é invadir o Brasil? O que foi preso, depois foi solto lá, o ícone lá do...
Qual que é o dos ícones lá, dos mais fodão lá do PT? Esqueci o nome dele agora. Falou que ia atacar o Brasil, então que não ia conquistar pelo voto, ia ser pela força. Então é muito bonito falar no microfone. O Zé Disseu. É muito bonito falar no microfone, difícil é fazer. Já tentaram uma vez e não conseguiram, e vão tentar de novo, e aí vão ver só o pau que eles vão tomar, né? Nos dias de hoje vai ser muito pior do que eles tomaram antes. Eles não têm condições, não tem. A única condição que eles têm são essas próprias pessoas que estão aí, ainda enganadas ainda pelo PT, e que o PT hoje não é partido político, o PT é facção. É facção, criminosa. E é claro que ele ia, como disse o nosso amigo aí, o Cristiano Schultz, eles soltaram os outros amiguinhos deles para poder, talvez até fazer mesmo o que eles estavam pensando em fazer no Chile, hein? O duro é saber se o bandido vai querer participar disso. Eu acho que nem o bandido quer. Mas vamos continuar a pauta que a gente estava falando? Ô, Maria Clara, claro que eu dei um oi. Oi, Maria Clara. Oi, Maria Clara. A moderadora disputada. Vamos continuar o áudio que a gente estava. Vezes violência, eles comprometem sim o bom funcionamento da máquina pública, eles comprometem as políticas públicas, eles comprometem a educação, a saúde, principalmente os crimes de corrupção, porque deterioram, porque estragam o exercício das funções públicas. Hoje, todavia, senhor presidente, no que diz respeito aos crimes de corrupção, não se faz mais necessário trazer grandes esclarecimentos acerca do seu caráter deletério. Está muito sedimentado, inclusive na cultura popular, o mal feito que representa. O caráter perverso da corrupção é de fácil compreensão, estando retratado em expressões da cultura popular, como no texto de autoria de Elisa Lucinda, interpretado por Ana Carolina em obra musical, que diz, e certamente é do conhecimento de todos os senhores: meu coração está aos pulos, quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres do que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, de minha mãe, de minha avó e dos justos que os precederam. Não roubarás, devolva o lápis do coleguinha, esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, e segue para concluir que se não dá para mudar o começo, se a gente quiser, dá para mudar o final. Esse texto emblemático, ao referir a indignação popular contra a corrupção, não tem cor partidária. A luta contra a corrupção é da esquerda, da direita e de quem pensa por si mesmo. Faz a devida relação esse texto entre a corrupção e a educação, a saúde, os bons costumes, as regras básicas de convivência. Ainda traduz o anseio e a esperança dos cidadãos por uma administração pública honesta, pautada pela moralidade, ressaltando a crença nos valores éticos. O direito, como instrumento de regulação social, ocupa-se de inibir e de reprimir o agir corrupto, salvaguardando a sociedade. A origem do vocábulo corrupção encontra-se ligada à ideia de degradação, de deterioração, de menosprezo. Na função pública, corrupto é o agente que faz uso da sua função para atender finalidade distinta do interesse público, movido pelo objetivo de alcançar vantagem pessoal.
Também aqui, portanto, o funcionário corrupto degrada ou deteriora a autoridade de que foi investido em proveito próprio. Sigo com considerações sobre esse tipo penal, senhor presidente. Esclareço que o tipo de lavagem de dinheiro está tipificado no artigo 1º da Lei 9.613, e a relevância da lavagem de dinheiro está no fato de que os atos de lavagem, ao ocultarem ou dissimularem a origem, o proveito, a disposição, a movimentação do produto de crime, impedem que as autoridades tomem conhecimento da prática delitiva. Portanto, é um crime, sobretudo, contra a administração da justiça. Ao finalizar seu voto, o desembargador lembrou que só não decretou o cumprimento de pena imediatamente porque o Supremo barrou a prisão em segunda instância, mas que assim que for alterada a Suprema Manobra, os condenados voltarão para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, a cadeia. O fundamento da prisão está no funcionamento das instituições. Submeter a eficácia do trabalho de todos os juízes e desembargadores deste tribunal, sejam da Justiça Estadual, da Justiça Federal, a chancela por poucas autoridades, é substituir um regime republicano, democrático, por um regime autocrático. É a concentração de poder incompatível com a estrutura do nosso Estado. De qualquer modo, senhor presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal extraiu da Constituição o impedimento à prisão enquanto não esgotado todos os recursos, quaisquer que sejam, de modo que deixo de determinar de imediato a prisão para cumprimento das penas, como vinha fazendo até agora, sem prejuízo de que esta se dê assim que revista a orientação superior ou que alterado o parâmetro normativo que invoca para se amparar. Com essas considerações, senhor presidente, acompanho integralmente Sua Excelência, o desembargador João Pedro Gebran Neto. É o voto. Pode comentar aí, Frei. Não, o que o desembargador falou foi o que o povo brasileiro pensa, né? E eles não voltaram, né? Não voltaram atrás, inclusive aumentaram a sentença, né, para 17 anos aí. 1 mês e 10 dias, e o que ele falou, Bira, o desabafo que ele fez, é o desabafo do povo brasileiro, né? É o desabafo do povo brasileiro. Nós estamos indignados com o Superior Tribunal Federal, que é o único país, né, no mundo, né, é o Brasil, que não terá prisão em segunda instância, ou seja, vai deixar esse louco aí, esse maluco aí, solto, né? Mas não é culpa dos desembargadores do TRF4, é culpa do Superior Tribunal Federal, né? Vamos ser sinceros, né? Ele fez a parte dele, né, Bira? Como ele falou assim, o que eu quero dizer sobre isso? Como ele falou que ele fez o que ele tinha que fazer, mas ele deixa de decretar a prisão, porque o cara vai ser solto. Se não houvesse isso, Lula já estaria... aliás, o Lula não seria solto, e o Lula já ia completar mais uma sentença. Deixa eu pagar uma prenda aqui. É Lacolle, deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho. O nome dele é Lacalle Pou, o novo presidente do Uruguai. E ele era senador do Partido Nacional, centro-direita. Centro-direita já fica complicado para mim, porque esse negócio de centro-direita para mim não existe, tá? Mas vamos lá. Depois que os números apresentados pela contagem secundária realizada pela Corte, ele venceu no segundo turno e a posse será em 1º de março de 2020. Disse que ele foi vice-presidente da Corte Eleitoral. Não, desculpa, foi mal. E queriam procurar o presidente até a última. Assim, o vice-presidente da Corte Eleitoral, Vilfredo Penco, disse à agência F que o órgão não faz cálculos e que não proclamará presidente até que a última urna seja aberta. Porém, com a diferença entre Lacalle e Pou e o candidato da Frente Ampla, da esquerda, Daniel Martinez, vinha aumentando, ficou claro que não se conseguiria reverter a derrota. Depois,
Após a divulgação de novos dados, a contagem de votos, Martinez reconheceu pelo andar da apuração que não tinha mais chances de alcançar o oposicionista, parabenizando como o presidente eleito do país vizinho. Esse é o... como é que é o nome do homem mesmo, hein, rapaz? Eu falei, até esqueci o nome dele. Lacalle Couto. Tá? Então, feito aí o registro aí que tinham pedido, a gente já retorna para os nossos trabalhos. Nós estamos atrasados, hein? Vamos em frente. Vamos lá. Eu não estou olhando o chat, dá uma olhada no chat aí. Tô olhando. Tá, vou passar para o segundo aqui, tá? Sítio de Atibaia. Lula é livre em segunda instância, 17 anos. Lula é livre, porque ele foi condenado em segunda instância. Por mais que o STF negue, ainda há juízes no Brasil. Por mais que o STF sinta prazer em chafurdar na lama, ainda há sim esperança na justiça. Quero conversar sobre esses aspectos com você daqui um pouco, mas antes convidá-lo a se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais e ativar o sininho. Cabe destacar que, em sessão realizada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, os desembargadores votaram pela condenação em segunda instância do ex-presidente e reiteradamente cachaceiro, condenado, bandido, safado e vagabundo no caso do sítio de Atibaia. O julgamento foi nessa quarta-feira, dia 27. Havia uma série de tentativas de anular o julgamento, anular a sentença da juíza Har, enfim, todas aquelas chicanes que os advogados do PT são especialistas. Eles podem não ter nenhuma capacidade de absolver o cachaceiro, mas cá entre nós, pensa um povo preparado para fazer porcaria para tentar postergar a aplicação da justiça. A situação é tão hilariante que aqueles trocentos advogados do Lula que são incompetentes para defender um criminoso com essa dimensão, na verdade, acharam muito mais fácil contar com a reinterpretação da lei da segunda instância, da prisão após a segunda instância, para dar uma aliviada no bandido e no criminoso. Observem bem, ninguém consegue de sã consciência apontar uma evidência que sirva de atenuante para o Lula. Tudo que este cara fez foi enfiar as mãos pelos pés e encher o bolso de dinheiro. Ser conivente, ser cúmplice e ser, acima de tudo, partícipe do maior assalto que aconteceu na história política brasileira, maior assalto aos cofres públicos. Lula, que havia sido condenado em primeira instância, em fevereiro desse ano, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, teve sua pena aumentada porque os desembargadores seguiram o voto do relator João Pedro Gebran Neto, que votou pelo aumento da sentença para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Outro detalhe importantíssimo: além de mais uma condenação no lombo desse ordinário, também terá de pagar uma multa superior a 480 mil. Claro que o PT vai recorrer àquelas suas vaquinhas, aqueles seus crowdfunding de lavanderia para tirar dinheiro debaixo do colchão ou de algum apartamento recheado de dinheiro naquele padrão do Gedel Lima. Ou vocês acham que só o Gedel é que guardou dinheiro dentro de um apartamento? Você é tão ingênuo em achar que só da cabeça maravilhosa do Gedel surgiu essa ideia? Portanto, é importante dizer o seguinte: Lula, a alma mais honesta que o inferno nem aceita, é condenado mais uma vez em segunda instância. Desta feita, ele terá de cumprir 17 anos de cana. Eu fico imaginando a cara de trouxa dos petistas diante de uma situação irreversível. Por mais que o STF legisle em favor do Lula e legisle de forma leviana, irresponsável e partidária, como é que alguém ainda vai acreditar na inocência de um bandido desses?
Como é que alguém ainda vai acreditar que um vagabundo desse, um ladrão, como diz o Guaidó, merece andar aí solto pelas ruas, falando porcaria em cima de porcaria? Ora bolas, o Brasil e os brasileiros merecem respeito. E o PT, a esquerda, o Lula, parece que não conseguem entender que no Brasil de hoje eles são a escória. Olha, Faria, nós estamos incomodando muito hoje, Faria. Nós estamos incomodando por demais. 6 dislikes. Por quê? 6 dislikes já. Que recorde legal! Ó, vamos fazer palmas por 6 dislikes. Pega, PTzada, pega. Vamos lá, vamos em frente. Eles são o que lhe resta aos urubus resta. Eles dão dislike, mas não falam por quê, né? Nós não temos nem coragem de aparecer, senão já estamos logo... É cansativo, é enojante, é repugnante, é assustadoramente aviltante. A justiça condenar um ladrão desses e depois vem o STF para aliviar a barra. Lula, mais uma condenação no lombo e ainda restam processos a serem julgados. Lula. Vamos lembrar do terreno da Fundação Lula. Tá no forno. Tá no forno, fora o que tá vindo aí. Por mais que você tenha cobrado a fatura do STF e o STF tenha se acovardado, a sua hora vai chegar. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Agora Lula é 17. 17 neles. 17. E o Bolsonaro é 38. Não referente à arma, não, tá, gente? É referente que ele é o 38º presidente. Tá? Não, mas é claro que Mas a mídia já... aquele Chico lá da Rede Globo lá, denegriu a imagem do Bolsonaro porque ele é o novo partido dele ser 38, mas o pessoal leva tudo na maldade, né? Eu vou ficar grande aqui para profetizar. Os meus netos vão perguntar: vô, o que é Rede Globo? Mas aí ela não vai existir mais, Vira. Não, por isso que eles vão perguntar pra mim: o que é Rede Globo, vô? Que eu não sei o que é isso aqui. Calma, senta aí que eu vou te explicar. Ai. Mais dislike aí dos esquerdistas desesperados. Oh, coisa boa, meu Deus do céu. Certo, não, tá 6, vamos lá. Vamos em frente então. Acho que isso já tá mais que comentado. Esse camarada é um dos jornalistas que eu mais respeito hoje. É ele, o Alexandre Garcia, né? Deixa eu ver quem mais. E o Coppola. Não sei se tem outro aí. Tem outro? Não, no momento não. Aquele que foi despedido lá da... Augusto Nunes. Augusto Nunes. Tá, mas ele tá lá pô, o Felipe Moura Brasil, cara, que é o mais isentão que existe hoje no Brasil, é o Felipe Moura Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Cara, defender a Globo, ninguém merece, né? É só pra ganhar prêmio mesmo, né? Esses dias, inclusive... aquele cara lá, aquele que era cabeludo lá, que toca guitarra lá, tem um conjunto lá, Eu sei quem que é o maluco lá. O que é careca hoje, o Nando Moura? Nando Moura? Nando Moura. Sim. Ele vai participar na Rede Globo do próximo show de... Como é que chama aquele show lá da Rede Globo? Lá, aquele... Sei lá, não vejo Rede Globo há muito tempo. The Voice? Não, aquele que fica lá na casa lá. Tal do Big Brother Brasil? O Nando Moura vai Ele foi escolhido aleatoriamente. Aleatoriamente, ele mandou a carta lá, acho que nem carta ele mandou, né? Não, a Rede Globo escolheu ele. Vamos trazer que o Nando Moura falar mal do Bolsonaro. Aliás, na última edição, e isso posto porque eu tava preocupado com outras coisas naquela época. Tava preocupado em falar de outros temas, né? Deixa eu ver, pessoal do Pedro Banana. Pode ser, Felipe, pode ser, mas... De qual são vascaínos? O Vasco tá perdendo. Tá certo.
Mas é isso aí. Vamos em frente. Mas quer dizer que o Nando Moura vai fazer parte do Big Brother? É bem o padrão dele mesmo. Vai fazer É parte bem do padrão. É bem o padrão dele mesmo. Cara, ele mudou da água pro vinho, cara. Não, ele mudou da água pro mijo. Pro vinho, não. Porque, da água pro milho, concordo com você. Falei besteira. Pro vinho, não. Cara, ele, eu tava assistindo a live dele hoje. O Elias Marques. Elias Marques. Com maior orgulho, ele vai participar do Big Brother da próxima edição. Elias Marques, você tá aqui pra moderar o canal, não pra fazer isso. Você só tem senhoras aí, Elias Marques. Tira esse negócio daí, rapaz. Ó, você viu o que ele escreveu aí? Não? Não viu? Tá aí no coisa. O que houve? A Diária tá indo embora? O que houve com a Diária? O Diário disse que vai fazer mingau. Ah, tá. Ó, vamos respeitar o sub. Ô Elias Marques, você é um moderador, cara. Não pode colocar esse tipo de coisa aí, não, pô. Sacaneando o canal, pô. O canal é espada. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu aceito brincadeira, mas o pessoal tá me sacaneando hoje, desde o início até agora, pelo amor de Deus. Vamos lá? Vamos passar então? A gente colocou o sítio Atibaia, né? Agora vamos lá pro PF Descobre Diálogos Simulados pelo Hacker. Vamos lá? Não. Pra vocês verem, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do solta, foi dizer que aquilo lá do Interbosques, do Verdivaldo, que era verdade. Aí a PF, eu vim falando isso há muito tempo atrás, gente. Porra, como é que você vai dar autenticidade para uma coisa que, primeiro, não deixaram ninguém ter acesso aos escritos? Até porque eu, se eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu sei o que eu escrevo, não escrevo no WhatsApp. Você sabe, não sabe, Faria? O que você escreve normalmente? Mas isso aí não foi eu que escrevi. Você sabe como é que a tua conduta no WhatsApp. E aí, segundo, então ninguém podia que estava sendo acusado ver sobre o que estava sendo acusado. E se soltava na mídia qualquer coisa. Então eu falei, isso é mentira. Qualquer um vai lá e diz que interceptou, sem ter sido interceptado, e escreve qualquer coisa. Mas vamos ouvir? A Polícia Federal, é verdade, essa notícia saiu ontem à noite, logo depois dos crimes dos Is, e ela estava justamente compatível com a ressalva que eu fiz aqui durante o programa de ontem. A Polícia Federal, Augusto e Zé Maria, já periciou as mensagens de terceiros que o hacker Walter Delgatti enviou à deputada Manuela Dávila e confirmou que várias delas eram falsas. Vermelho sequestrou contas inativas do Telegram de alguns alvos e passou a simular diálogos, apresentando depois essas conversas como verdadeiras. Segundo o antagonista, foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do grupo de Telegram de ministros do Supremo, que nunca existiu, e das conversas de Eduardo e Carlos Bolsonaro. Quando a gente deu a notícia ontem aqui no programa sobre o Walter Delgatti Neto, estelionatário, ter mandado para a comunista Manuela Dávila prints de supostas conversas entre Eduardo e Carlos Bolsonaro, eu falei que a investigação ainda vai precisar avançar para ver se essas conversas printadas são realmente verdadeiras, se elas de fato ocorreram ou se ele havia forjado esse tipo de conversa. E logo depois saiu essa notícia, de fato, Augusto Nunes, de que eram conversas falsas. Quer dizer, se eles forjaram essas conversas, podem ter forjado outras também. Não teriam forjado conversas entre procuradores ou entre procuradores e o juiz, por que não? Ele é bandido. Ele é bandido, quer dizer, é um bandido, criminoso, delinquente, que entrou nessa e essas provas são criminosas. Não de publicadas é porque as obteve criminosamente. Então Gilmar Mendes acho que vale, tá, mas é isso aí. Quero ver que essa investigação vai avançar. E aí eu quero ver o que vai dizer o Gilmar Mendes, que já se precipitou, porque decidiu, apoiado nessa montanha de papel roubado, e ainda disse cinicamente, e eu ainda nem me referi ao material lá, Vaza Jato, ainda nem me referi, tá bom. Vamos ver o que ele vai dizer depois que a Polícia Federal terminar a investigação. Zé Maria.
Eu tenho uma certa má vontade de comentar esse caso, porque dá a impressão de que a gente está valorizando esse conteúdo. E aí ficaria no mesmo nível de ministros do Supremo que, por curiosidade, pediram o conteúdo desses textos roubados, né? Não tinha que pedir conteúdo, era só dizer a comprovação técnica de que houve mesmo o crime e pronto. E aí os ministros estão lendo lá mensagens trocadas pelos procuradores, às vezes até mensagens íntimas, sei lá. Eu não conheço o conteúdo, estou fazendo uma ilação aqui, estou fazendo uma avaliação de que se são amigos, se convivem e se usam o Telegram, evidentemente esses procuradores conversaram com filhos, mulheres, amantes, sei lá, e esse conteúdo, né, está lá nas mãos de juízes e não devia estar em lugar nenhum, e sim os registros, né, com sinais de roubo e pronto. Então, toda vez que fala sobre isso, é preciso reforçar que se trata de roubo e que é crime, tanto é crime que eles estão presos. E o farol aí é a possibilidade de uma ato de delação que vai mostrar quem financiou e quem é o chefe do esquema. E como falar que uma matéria que é crime, né? Uma coisa que é feita de criminosos que estão presos por causa disso, parou na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal e ele pegou e falou disso como se aquilo fosse a verdadeira verdade. Como se aquilo fosse a expressão da verdade, eu queria dizer. Tá? Verdadeira verdade é muito legal. O pleonasmo desgramado. Mas como se aquilo fosse a expressão da verdade. Todo mundo sabendo que aquilo aí agora vai. A Polícia Federal faz a perícia, né? E descobre que não é verdade. Né? E aí agora? Quer dizer, não vale retratação? Não vale... Agora, Bira, o próprio Superior Tribunal Federal considerou como verdade, né? Pois é. Fake news, né? Uma fake news, tá certo? Que foi dita dentro do Supremo Tribunal Federal por um ministro que está, assim, frontalmente tentando alvitar, tentando macular a imagem da Operação Lava Jato, principalmente do Dallagnol e do ministro Sérgio Moro. Tentando várias e várias vezes afastar eles das investigações e tentar colocar lá alguém que seja conivente com a opinião deles. Isso aí é fato, isso aí está na cara de todo mundo para quem quer ver. Quem não quer ver, tapa os olhos, fecha os ouvidos, né? Agora, que isso é fato, é fato. Vou processar você por causa disso. Vai processar. Então vamos ver o juiz de primeira instância o que ele vai dizer. Eu vou falar, repetir o que eu disse aqui, mostrou um monte de gravação, um monte de vídeo. E ele vai dizer, você está falando a verdade. Você não falou uma mentira. A verdade vos libertará. Lembra-se sempre disso. E a verdade sempre aparece no final. Nós fizemos uma live sobre isso. A mentira tem perna curta e ela acaba tropeçando nos próprios pés. Certo, Faria? Concordo. Vamos em frente? Temos alguma coisa? Tem um empresário agora, né? Isso. Agora você fica de olho no chat aí. Que eu vou lá. Vamos ver se vai dar certo aqui, hein? Pessoal, nós vamos testar aqui agora um sistema novo, que é trazer os vídeos Pessoal, antes que o Bira coloque aí, eu me assustei quando no início da live desse empresário, e é lógico, eu assisto até o final. Aí eu falei, esse cara tá de sacanagem, né? Mas aí depois, eu não vou falar nada não, depois eu comento depois do vídeo dele, tá? Vamos lá, vocês vão ouvir ele agora. Atenção, fui. Bom dia, pessoal. Hoje é 26 de novembro de 2019. Há exatamente 8 meses eu fiz um vídeo onde eu mostrei minha fábrica aqui. O estoque vazio. Porque Bolsonaro disse que ia aquecer o mercado, que Paulo Guedes tinha um plano não sei do que. Aí, tô fazendo esse vídeo aqui de novo pra vocês para dizer que eu fui o maior idiota, na minha concepção, o maior idiota no setor empresarial do Brasil. Porque olha a merda que eu fiz, confiando em Bolsonaro, confiando em Paulo Guedes. Olha a merda que eu fiz. Eu reestruturei todo o meu centro de expedição. Aí eu vou mostrar aqui em cima pra vocês.
que é a entrada da área administrativa. Deixa eu subir lá com vocês. Aí, antes daquele vídeo, eu tinha só essa salinha aqui, que era uma salinha de administração. Aí olha aqui, ó, toda a estrutura que eu tive que criar, que eu criei igual um idiota. E eu fui idiota. Então aqui eu fiz sala de área técnica. Estou gravando agora às 6h50 da manhã, porque o meu funcionário não chegou ainda, não quero expor meus funcionários. Administração. Aqui, call center. Aqui, sala de diretoria. Aqui, sala de reunião. Você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui tudo confiando que as coisas iam mudar por causa do plano de Paulo Guedes e Bolsonaro. Você está vendo isso aqui, ó? Aqui, ó. Ô, dona Maria, a senhora já está aí trabalhando, né? Então olha aqui, ó. A sala de diretoria. Agora eu quero ir lá para a área de produção. Para a área de produção para vocês verem o porquê que eu fui o cabra mais idiota que esse mundo empresarial já viu. Porque vocês viram aqui a estrutura que eu fiz, né? Me adequei, fiz toda a estrutura administrativa para suportar o suposto crescimento que iria acontecer. Agora vamos lá para a área de produção. Bom dia. Quero ir lá para a área de produção, vou mostrar para vocês por que eu estou dizendo. Eu há 9 meses atrás, 7, 8 meses atrás, eu fiz um vídeo falando de Bolsonaro e defendendo Bolsonaro. Agora eu vou fazer o vídeo aqui dizendo por que eu fui idiota. Vocês viram lá atrás o tanto que eu gastei lá para me adequar, para aguardar, esperar o momento que foi prometido por Bolsonaro e Paulo Guedes. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Toda aquela estrutura lá, ó. Fiz tudo aquilo lá, mas eu fui muito idiota. Sabe por que eu fui idiota? Porque eu achei que com aquela estrutura lá eu ia suprir a necessidade do mercado usando essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Comprei essa máquina nova, mandei fazer essa terceira aqui, e aquela dali é a primeira que eu tinha. Aí, bom dia, Marcelo. E aí, vocês estão vendo isso daqui, ó? Ó. Estão vendo estoque vazio? São 6 horas da manhã. O pessoal do segundo turno estão indo embora para começar o primeiro. Aí deixa eu falar para você o porquê que eu sou idiota. Porque eu me estruturei toda a área administrativa e achei que a área de produção ia dar conta. Eu fui idiota. Eu achei que ia dar conta da área de produção. Então vocês olham aqui, ó. Olha o tamanho da criança que eu fui obrigado a comprar para montar. Tá aqui, ó, os equipamentos que o pessoal tá montando. O Marcelo tá aí desde as 5 da manhã, né, Marcelo? Pode filmar você, Marcelo? O Marcelo tá lá em cima, lá, desde as 5 da manhã, e o pau torando para montar a monstrona. Porque aquela lá não vai dar conta não. Sabe por que disso? Nós fizemos uma apresentação do nosso produto no exterior, na França, na maior feira da construção mundial no ramo da construção civil. E o que aconteceu? O mercado interno ao mesmo tempo aqueceu. As nossas maquininhas, que agora eu vou dizer maquininhas, não deram conta. Vamos ter que montar. Ali eu tenho 3 máquinas que produzem 10 toneladas dia, não deram conta. E agora nós estamos montando aqui uma criança. Tamanho da bitela, oi? Aí nós estamos montando essa criança aqui, que tem a capacidade de 40 toneladas dias. 40 toneladas dias. Então, resumindo, por que eu fui idiota?
Eu confiei em Bolsonaro e Paulo Guedes, mas eu não acreditei a ponto de cuidar da minha produção. Agora tá aqui, ó, novos maquinários sendo montados, 40 toneladas a dia, para suprir o mercado. Isso aqui é sinal que o Brasil está dando certo. Isso aqui é sinal que o nosso presidente está dando certo. Isso é sinal que o presidente Bolsonaro, quando anunciou Paulo Guedes como seu ministro da Economia, acertou em cheio, acertou de paulada. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Então, os petistas aí, ó, eu vou falar um palavrão agora. Os petistas aí que achou que ia dar errado, que acharam que ia bater palma com a desgraça dos outros, vou falar um palavrão aqui pra vocês agora. Se fuderam. Se fuderam. Toma, seus otários. Achou que eu ia falar mal de Bolsonaro, né? Parabéns, presidente. Toca-lhe o pau. Faria. Tá com você. Não, o áudio está passando aqui para mim ainda, filho. Tá, mas esquece agora, tá ao vivo. Aí então esse empresário ele me assustou no início, né, com o empresário dizendo aí que ele investiu muito dinheiro na empresa dele, né? E falando do equipamento novo que ele comprou, a expansão da empresa dele. E no final ele fala que o PT achou que ele ia falar mal de Bolsonaro, de Paulo Guedes, né? O único arrependimento dele é não ter investido mais na empresa dele, porque a empresa dele não vai dar conta das encomendas. Então, quer dizer, ou seja, o empresário já está reconhecendo em Bolsonaro, Paulo Guedes, a vantagem desse novo governo, né? Realmente esse rapaz me espantou no início da live, mas ele estava, ele começou a live antes do expediente dele, a sala estava vazia, eu falei, não, meu Deus do céu, o que esse cara vai falar? Mas no final ele me espantou, honestamente ele me espantou, porque ele fala, os petistas acharam que eu ia falar mal de Bolsonaro. O único arrependimento dele é não ter investido em máquinas maiores, porque as encomendas dele, né, da fábrica dele, ele não está dando conta pelo maquinário que ele comprou, ele vai ter que comprar mais. Então, ou seja, se um empresário fala isso do Paulo Guedes e do Bolsonaro, é claro que nós temos que dar apoio, acreditarmos, porque ele é o dono da empresa, né? Então, eu falo assim para vocês, assim, né? Eu achei magnífico esse áudio, me espantou no início, é claro. Até a Indiara aí, né? E espantou a Indiara, depois ela retirou aí, ela falou, não, retiro o meu comentário e tal. Então, nós vimos aí que esse empresário, ele realmente nos assustou, mas no final, ele mostrou que o arrependimento dele era não ter investido mais na empresa dele, né? Bira, contigo. Ele fez um teatro, bem dizer, né? Que ele estava tão emocionado que não deu para ver que ele não conseguiu passar toda a mensagem dele, né? Ele disse que se ele soubesse que a saída dele ia ser tão grande, ele teria investido mais. Mas a gente também não tem como adivinhar, né? Mas isso mostra que as pessoas o Brasil está no caminho certo, né? Pois as pessoas parecem que preferem ficar dando importância para as derrotas do que para as vitórias, entendeu? As vitórias estão aí. Até a Rede Globo foi obrigada a transmitir, né, essas vitórias. Então, eu acho que a gente tem que dar menos importância para as notícias ruins, que elas existem, sempre vão existir, e tem que dar mais importância para as notícias boas. Eu acho que é assim que a gente tem que viver, né? Concordo. Eu quero aqui dizendo para vocês que nós já passamos de 1h30 de live, né? Eu deixei você falar à vontade aí e tal. Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de encerrar com o presidente falando,
Portanto, vou pegar um pedacinho aqui da live do presidente, vamos ver se eu consegui colocar no ponto que eu queria, né? Vamos ver aqui. Então, Peraí, vai demorar um pouquinho. Não sei porque que deu um tilt aqui. da nossa matriz energética não vem do carbono. Curiosidade, pessoal, É só só um vou pedacinho. entrar em detalhe, que a história é muito longa, né? Parece que estamos chegando na fase aí da transmissão de energia elétrica sem meios físicos. Já não chegou no ponto Que é isso? Quem diria isso? O pessoal das fábricas de cabo vão achar ruim. Então isso já começa a se falar no mundo, parece que a tecnologia já existe, tá? É uma parceria de 2 grandes países. Esses 2 países que eu conhecendo nós já visitamos esse ano, tá certo? Inclusive mais de uma vez, tá certo? Então aí a transmissão de energia sem meios físicos. Vamos lá, é a tecnologia, é o mundo andando para frente. Mais alguma coisa? Aqui acabou? Então mostrou aqui, queimada, vocês lembram aí, quando é que foi? Em agosto? Agosto. Em agosto começou primeiro me atacaram a questão lá de derrubada na Amazônia, né? Fotografia superposta, etc., uma confusão danada lá. Logicamente sobrou para mim. Depois vieram as queimadas, me acusaram tudo quanto é jeito de ser conivente com as queimadas. Eu falei que suspeitava, bem claro, suspeitava de ONGs. Pronto. A imprensa, 3, 4 dias comendo meu fígado pelo Brasil. Irresponsabilidade. Eu nem quero falar o nome aqui para não dar polêmica com o jornalista, né? Mas parece que foi sem exceção. Bem, a casa caiu. Isso foi justo? Caiu ontem, bem caída mesmo, porque pegaram provas, pegaram ONGistas, inclusive vendendo material fotográfico para uma ONG famosíssima no mundo todo. E o Leonardo DiCaprio, como é que é essa história? Conta pra gente. Pagou Mico do ano, fala aí. Pagou $500 mil por uma fotografia fabricada, né? De uma queimada por uma ONG. Não, uma ONG contratou, né, pagou R$70 mil por fotografia de queimada. Então o pessoal ali da ONG, o que eles fizeram? O que é mais fácil? Toca fogo no mato. Tira foto, filma, manda para a ONG. Tá? A ONG divulga aquilo, faz uma campanha contra o Brasil, daí entra em contato com o Leonardo DiCaprio, e então o Leonardo DiCaprio doa $500 mil para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo? Leonardo DiCaprio, pô, você está colaborando aí com a queimada na Amazônia, pô, você não dá, não. É uma prova, tá certo, que com uma mídia interna e externa propagam matérias mentirosas, fantasiosas para prejudicar o Brasil. É verdade. É uma guerra enorme essa questão aí. Mas fazem isso, presidente, porque eles sabem o potencial que nós temos. Então eu espero aí que, logicamente, o mundo não está vendo o que eu estou falando aqui, mas não doe dinheiro para a ONG, pô. Acaba com a questão de dinheiro para a ONG. Tá? Não estão lá para combater, para preservar o meio ambiente, então em causa própria, ganhar dinheiro em causa própria. Está circulando foto dos 4 ongueiros, vi agora há pouco aqui, parece que é verdadeiro, tenho certeza, né? Os caras vivendo mais numa luxúria, Gilson, e fazem inveja para qualquer trilionário aí que anda vindo caviar. Tá certo? E ganhando a vida como? Tocando fogo na Amazônia. Um grande jogado, toca fogo na Amazônia, divulga as imagens e ganha um dinheirinho lá do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ô DiCaprio, zona boa aí, DiCaprio, pelo amor de Deus, hein? E o pior foi o... É isso aí, pessoal. Agora eu vou aqui passar para o nosso suboficial Faria fazer as nossas finalmente, né? E deixo um abraço para todos aí. Muito obrigado por terem participado, muito obrigado por terem disposto mais de 1h30 do seu tempo para poder estar vendo esse vídeo e compartilhando com a gente aí. E amanhã de manhã vai estar no meu canal, né, Bira Monteiro, às 7 horas da manhã. Tá bom? Faria. Pessoal, agradeço aí a atenção de todos vocês mais uma vez, né, pelo tempo que vocês dispuseram aí para nos ouvir. Né, o canal aqui não tem fake, o canal aqui não tem vermelhinha, o canal que simplesmente, eu já poderia até ter monetizado meu canal, mas não vou fazer isso, tá? Pelo número de inscritos que eu tenho, eu poderia fazer isso aí, mas não é a intenção nem minha e nem do Bira. Eu já consegui o número necessário também, né? Inclusive para fazer live do celular. Nem por isso monetizou, né? Nem por isso. Não é a nossa intenção. Nossa intenção é que simplesmente dispor um tempo nosso, né? Eu tenho um tempo maior que o Bira,
né? O Bira, por isso que eu dou as pautas para o Bira vai lá ver as pautas, se ele discordar de alguma coisa comigo, ele fala. A gente faz a reunião de pauta, antes. Exatamente. É para que a gente possa chegar no denominador comum. Então, gente, eu agradeço aí a atenção, minha continência para o meu amigo, irmão Bira aqui, minha continência aí para todos vocês, tá ok? Ô, gente, eu vou só fazer um comentário aqui, Bira. Pessoal, eu aceito brincadeira. Brincadeira é uma coisa normal. Mas eu acho que hoje o pessoal exagerou nas brincadeiras que fizeram em relação a mim. Daí eu honestamente, muitas das brincadeiras que fizeram aí eu não gostei. Tá? Estou sendo sincero com vocês, tá? Puxou a orelha. Puxei a orelha, porque, Bira, eu não gostei mesmo de alguns comentários que apareceram aí, tá? Eu aceito brincadeira desde que ela seja sadia, tá? Eu não aceito brincadeira que, começa a denegrir a minha imagem. Mas vamos deixar a nossa live, já passou aí, cara. Vamos deixar a nossa live bem, tranquilo, o que você acha? Não, exatamente, mas é um desabafo meu agora. E, pessoal, como nós terminamos a live, que é de praxe, né? Nossa união é muito importante, continua sendo importante. União com bastante respeito, união com respeito. União com respeito, essa é primordial, né, Bira? E de coração para coração, um beijo no coração de vocês com o maior respeito. Valeu, gente. Até mais. Amanhã estamos de volta.